você tivesse que abrir um novo negócio do zero hoje, né? Esquece tudo que você já fez. E agora, com o que você vê de mundo e de tendência, que você é um cara bem que antecipa todas as tendências, um cara muito visionário. Se você tivesse que começar um negócio hoje, do zero, que segmento Fazendo você de acha? conta que a gente acabou de criar um negócio agora. Começou a criar hoje. Olha, eu acho que eu iria numa dor assim, que é muito forte da maioria das empresas, que por onde eu passo eu vejo essa dor. Eu começaria uma agência digital para ajudar as empresas a faturar mais, a vender mais. Eu acho que essa é uma dor importante e já criaria uma rede de franquias de agências pelo Brasil todo para que elas pudessem, em cada cidade, ajudar os pequenos e médios empreendedores a venderem mais. Essa é uma dor que não vai acabar nunca. Como vender mais. Desde sempre. E como lucrar mais. Como vender mais e como lucrar mais. Esse você falou aí, veio um clique para mim na hora do que eu vejo como uma oportunidade, né? E é uma coisa que você vê não tem, a inteligência artificial pode né? fazer isso com muita tranquilidade. Mas você vê que não tem hoje. Qual é a rede de franquias de agência? Não tem. Tem, na verdade, um birozinho de prestação de serviços para ajudar a fazer a jornada digital para as empresas, em que ele gerencia ali, né, os seus criativos e ele impulsiona para você só. Mas assim, é uma ou duas que eu me lembre. Então ninguém criou uma rede de franquia robusta nesse sentido. Eu acho que essa é uma coisa. E as outras a gente está fazendo aqui, mas eu não tenho dúvida que criar soluções com inteligência artificial, eu acho que é uma coisa para o presente e para o futuro. E eu vou falar uma frase para você aqui que eu acho que resume bem isso. A inteligência artificial está para as empresas hoje, assim como a informática esteve para as empresas em 1980. Lá no seu microlins. Então, assim, o que era necessidade, eu me lembro que eu falava assim, mude o seu futuro profissional, invista num curso de informática agora. Uma frase mais ou menos assim. Isso quer dizer o seguinte, se você quer ser um bom profissional de futuro e quer transformar realmente a sua empresa, é você entrar de cabeça na inteligência artificial hoje, porque elas estão correlatas. Então, para nós que vivemos essa jornada lá atrás, da chegada da informática, da informatização, e agora a chegada da inteligência artificial, para mim, nada mais um acessório para ajudar a gente a simplificar a nossa vida. Mais uma ferramenta para simplificar a nossa vida. Então, não muda nada. Continuar fazendo as coisas que a gente sabe fazer com mais facilidade, porque ela só está ajudando na nossa jornada. O que eu sinto é que as pessoas eu tenho sentido uma certa não é dificuldade das pessoas de quererem se aprofundar. Então elas baixam o ChatGPT, usam o básico do básico, que é a ponta do iceberg, e acham que está entendendo de inteligência artificial. Coisa que está muito longe de entender, né? Eu comecei a estudar sobre isso e participar de vários grupos de inteligência artificial, etc. E vejo que o tamanho disso e o quanto isso vai transformar a forma da gente fazer tudo. Eu acho que daqui a 3 anos... os agentes hoje já começaram a substituir pessoas. Nós vamos tudo diferente do que a gente faz hoje por conta dela. Então, o ChatGPT é o nosso tecladinho. Lá atrás, revista de figurinha que a gente lia do ano passado. Lá do primeiro PC XT que chegou. Mas olha que interessante, com 18 anos, eu termino o curso técnico de processamento de dados. Então, eu estava formado como um técnico, um tecnólogo, né? Mas de nível ginásio, de nível ensino médio. Eu sou convidado pela diretora do colégio que eu estou me formando para se tornar professor segundo grau, para lecionar o curso de programação de computação, porque faltavam programadores. Bom, 18 até 23 anos de idade, 5 anos lecionando. Isso me abre um horizonte. Imagina se relacionando todos os dias, das 7 às 11, com 40 alunos em cada sala. 1 hora com uma sala, mais 1 hora com outra sala, e todos adultos da minha idade. Jovens ali no último ano do colégio técnico, e todos fazendo programação de computadores.
E eu lá na lousa, ensinando o pessoal a programar computadores, ensinando a desenvolver sistemas. Então, foi uma experiência riquíssima. Foi uma integração muito forte. Que ano isso? Isso, putz, aí você matou, mas 1980 e alguma coisa. De programação em 80. Assim, cartão perfurado, primeiro, né, nos borros. Depois eu já comecei a programar nos disquetes, que era o 5 1/4, depois veio de 8 polegadas. E aí vieram os Cobra computadores, o Cobra 500, Cobra 480, Cobra 530, que foi o desenvolvimento já da década de 80. Depois a gente foi para uma tese da economia circular, que são os brechós. Talvez não seja muito a nossa prática aqui, mas se você falar com a galera mais jovem, principalmente o pessoal que está na técnica, os videomakers e tal, eles adoram comprar de segunda mão. E isso está ficando cool, está entrando no inconsciente coletivo das pessoas e está virando cultura. Também já são 150 brechós pelo Brasil. Chama-se Peça Rara. Roupa, acessórios, sapato, bolsas, tudo. Predominantemente vestidos, calça, camisetas, moda. Tudo que você pensar. E assim, uma revolução, sucesso incrível. A gente está, assim, voando com esse projeto. Você sabe que essas coisas acontecem meio por acaso, né? Eu mudei da minha casa para um apartamento. Então, eu precisava me desfazer de 2/3 das coisas que tinham na casa, que a casa era muito maior. Peça rara. Então, eu falei, não, mas de imóvel, de coisas da casa. A gente tem móveis também, Aí eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu não sabia o que fazer com isso, sabia o que fazer com isso. Falei, bom, vou abrir um Instagram. Abri um Instagram que chama Lost São Paulo. Pus todas as peças lá dentro. Acho que teve uns 400, 500 peças. Olha que louco. E aí eu falei, vou deixar aqui para vender. E aí vira e mexe, mas eu não faço isso profissionalmente, claro, faço isso para vender só o que você está gastando, ou o tempo que fica em depósito, isso parado, precisa circular rápido, exato. Né? E todo dia aparece alguém que compra uma coisa, compra outra coisa. Olha aí. Então, mas o teu é só moda ou tem também Não, tem móveis? de tudo. Em Brasília a gente tem uma loja exclusiva só de móveis e é uma tendência. Porque todo mundo tem. Vai ter esporte, tá? Daqui a pouco você vai ter a loja Peça Rara Esportes. Você vai ter Peça Rara Infantil. Eu percebi o seguinte, todo mundo tem uma coisa em casa que quer se desfazer. Nossa. Sei lá, eu tenho um filho, agora preciso tirar o escritório e fazer tem roupas que a gente... Faz 5 anos que a gente não usa. Roupas com certeza, mas digo móveis, que foi o que eu estava estudando. Todo mundo tem alguma coisa. Agora eu resolvi mudar minha sala de jantar, sobe uma sala de jantar. Ou então agora eu preciso de um escritório porque eu preciso trabalhar em casa. É um problema. E preciso tirar o quarto. É um problema. O que eu faço com esses móveis? Ou então eu tenho que fazer um negócio, não sabe? Eu preciso mudar meu escritório maior, reformar o escritório, eu preciso tirar essa mesa. E aí você não sabe o que faz com aquilo. Peça rara. Todo mundo precisa vender uma peça. Pois é. E aí eu falei, bom, se todo mundo precisa vender, alguém precisa comprar. Então vamos começar a pôr isso para vender. É muito interessante. E nessa sequência, Cris, a gente já está com uma plataforma de alimentação bem bacana, principalmente saudável. A gente tem o Green Joy, que é uma alimentação saudável que está assim, bombando em São Paulo. Assim, já são 15 restaurantes, filas, assim, aqui, desde aqui. Mas todo mundo quer se comer saudável. E alimentação saudável, alimentação equilibrada. Você tem o wrap super saudável. Então, assim, você tem os smoothies, mas tá maravilhoso. Você não tem ideia do que caiu na graça do consumidor. E, de novo, essa galera que quer comer rápido, mas quer comer com qualidade, né? Com baixa caloria. E tá funcionando muito bem. É um projeto que está indo maravilhosamente bem. E no pipeline tem aí, nossa, nós estamos namorando 10, 15 empresas. E às vezes o namoro demora 1 ano, 1 ano e meio, porque você vai visitar, recentemente fui no interior do Paraná conhecer a matriz de uma empresa. Recentemente meus sócios do time de investimentos foram para o interior de Minas visitar uma empresa. Então é uma jornada, aí o sócio vem conhecer a gente vai almoçar, a gente se namora, porque isso aqui tem que ter uma simbiose, porque você vai ganhar um sócio, ele vai ganhar um sócio. Como é que é essa sociedade? Como é que isso acontece? Aí a gente coloca eles para falarem com outros sócios de outras investidas, para eles entenderem a experiência como foi. E aí as coisas vão se consolidando. E eu cheguei para o meu pai com 16 anos e falei, pai, eu preciso algo mais. Eu vou morar em São Paulo. Eu tinha uma tia aqui, falei, eu vou morar lá, vou tentar trabalhar lá, porque eu achava que ia ganhar mais, né?
E aí, meu pai, primeira vez, ele falou assim, você que sabe. Quando você falou você que sabe, lá me marcou, sabe? Depois eu vou te contar algo mais sobre isso. E eu peguei, vim para São Paulo, procurar emprego, e não conseguia emprego aqui também. Porque é muito novo, né? 16 anos. E eu ia sozinho rodar São Paulo. E aí eu pensei, eu vou lá na Liberdade, lá tem bastante japonês, quem sabe me dá uma chance, né? É. E aí, mesmo lá, tava difícil arrumar emprego naquela época. E eu vi anúncios. Que ano foi isso? Foi em 89. E tinha anúncios, trabalho no Japão. Era a época do Plano Collor, né? Isso, logo no plano. Tava uma crise muito forte tremenda no Brasil, né? E tinha anúncios, venha trabalhar no Japão, venha trabalhar no Japão. E eu peguei e entrei, com 16 anos entrei numa agência e fui procurar saber. Eu posso ir pro Japão? Eu falei, não, pode ir. Tava indo muita gente naquela época, né? O Japão tava precisando muito de mão de obra. E aí voltei pra minha cidade falar com meu pai de novo. Falei, pai, acho que eu vou pro Japão. Ele falou, você que sabe. Você que sabe. Fala sério. Você que sabe. Com esse você que sabe, ele me jogava responsabilidade pra mim, né? É. Mas, ó, faz você pensar. Ele nunca falou não. Decide as suas próprias escolhas, né? Ele nunca falou não pra mim. Ele sempre ficava, você que sabe. E isso mexia com o meu, né? Com o meu sentimento, tudo. Eu falava, poxa, é um desafio. Então eu tô assumindo esse desafio. E ele me emancipou com 16 anos e eu fui pro Japão com 16 anos. E chegando lá, é uma dificuldade enorme, né? Sozinho, com 16 anos. Você sabia falar japonês, não? Nada. Muito jovem. E chorava sozinho, né? E eu querendo voltar, mas eu lembrava daquela frase, você que sabe. Você que sabe. Então eu não podia voltar, né? Com a mão abanando. Com a mão abanando, né? Não queria ser uma decepção, né? É. Eu imaginava isso na época. Então isso me fez crescer muito. Aí eu voltei com 19 pro Brasil e comecei a ser representante comercial de embalagens para lojas. Nesse meio tempo... Você não conseguiu fazer nada no Japão? Eu trabalhei lá 2 anos. 2 anos e quase 3. Não estava feliz, não estava crescendo, resolveu voltar. Olha, aconteceu algumas coisas lá na minha vida que foi assim, eu trabalhava numa empreiteira. Todos os brasileiros que vão para lá trabalham numa empreiteira. E a empreiteira faliu. Nossa. Você acredita? A empreiteira faliu. E aí nós ficamos sem receber, toda aquela coisa de falência. E aí eu desanimei, falei, eu vou passar uns dias no Brasil, depois talvez eu volte. E aí acabei não voltando. Então eu vim para o Brasil com 19, meu pai tinha acabado de comprar um ponto comercial e naquela época eu trouxe um pouquinho de dinheiro, né? E acabei ajudando ele a construir um imóvel. Olha que legal. E a gente falou, vamos alugar, vamos fazer alguma coisa, né? E passou algum tempo, meu pai resolveu montar uma farmácia. A primeira farmácia foi nesse ponto comercial. E aí eu entrei pro Farmais, né? Em 98, nós tivemos a primeira loja. E a trajetória foi, hoje eu tenho 18 operações. E não só farmácias, né? Tem outros negócios. E dentro disso, a franqueadora Farmais. Que é hoje você que assumiu a franqueadora. Isso. E quantas franquias tem? Nós estamos com 250 lojas em 9 estados. 9 estados. Eu nunca fui até a Farmais, nunca conhecia a rede. Nunca tive a oportunidade de conhecer como funcionava, quem eram as pessoas e tal. Mas sempre fui cliente das lojas, assim. Porque eu lembro que tinha umas lojas perto da minha casa que eu sempre fui cliente, porque o mix era muito bem curado, assim, né? As pessoas se preocupavam com a qualidade dos produtos que eram colocados na loja. Sim, sim. Não eram todas as marcas que estavam ali. Tinha uma preocupação de escolha mesmo dos fornecedores, né? Sim, sem dúvida. O mundo está se reinventando, né? O varejo no Brasil também vai passar por uma série de mudanças. Hoje com a digitalização, como que os outros países se comportaram com essa transformação? Com essa transformação. Como que o varejo está nos outros países, né? Como que eles enfrentaram a digitalização? Então, eu acho que isso é um movimento para a gente pensar no Brasil. Eu entrei outro dia, eu fui para viajar, e a gente é meio... Eu sou um pouco doente mental, né? Eu viajo, eu entro em farmácia, eu entro em loja, eu quero entender, entro nos mercados, vejo tudo que tem de novo. eu fico fazendo pesquisa, que é o que eu me divirto em fazer quando eu tô lá.
A pessoa fala que você viu coisa, eu falei, vi tudo, vi as lojas, vi as cores, vi o que as pessoas estão usando, vi o que as pessoas fazem na rua, vejo como elas se comportam, eu fico prestando atenção em tudo. E aí eu entrei em várias lojas para entender como é que elas operam e como é que elas estão crescendo. Redes como o Zara, por exemplo, que crescem tanto, e num mercado que é bastante competitivo, né, com o e-commerce, eles mesmos têm um e-commerce muito forte, como que eles estão fazendo para fazer com que as pessoas entrem nas lojas? E as lojas estão sempre lotadas. Então eu ficava ali observando, né, o que acontece. E tem uma transformação grande acontecendo no luxo também. As marcas de luxo, na minha opinião, né, fizeram as coisas ficaram um pouco sem graça. Vou tentar te explicar o que eu estou sentindo. Por exemplo, você vai para o Japão. Eu tive a oportunidade para o Japão no ano passado, esse ano, começo do ano. Aí você anda nas ruas, você vê as mesmas lojas, com as mesmas vitrines. Aí você chega na Espanha, são as mesmas lojas, as mesmas vitrines. Aí você chega aqui no shopping em São Paulo, no Brasil, as mesmas lojas com as mesmas vitrines. Aí vai para Nova York, as mesmas lojas, as mesmas vitrines. Aí você fala, o japonês é completamente diferente do brasileiro. O americano é diferente do japonês, o cara com certeza o espanhol é diferente do americano, que é diferente do japonês. Por que eu tenho que achar as mesmas coisas em todos os lugares? O barato dessa vida, que eu gostava, por exemplo, quando eu ia viajar, eu falava, não, você não sabe, eu tinha uma loja no Japão que vendia uma bolsa que era virada de ponta cabeça, que era legal, só tinha lá, que era alguma coisa que alguém regional tinha criado. Aí eu ia para a Itália, tinha um sapato feito por uma empresa italiana que fazia não sei o quê, ou um cosmético que faz não sei aonde, que não sei quem fez, com uma matéria-prima daquela região, uma flor que nascia lá, que eles faziam, sei lá, não sei tentar explicar. Mas cada lugar tinha a sua especificidade, tinha as suas características locais, tinha as necessidades daquele país e a criatividade daquelas pessoas. E aí, obviamente, tem umas lojas grandes no meio, mas aquilo era o que mais tinha. Hoje, os shoppings em todos os países são idênticos. Lojas gigantes das mesmas marcas, com as mesmas peças, com as mesmas roupas, com as mesmas... Eu falei, não aguento mais isso aqui. Não tenho mais vontade de ver, porque eu já vi. Por que eu vou ter vontade de chegar nos Estados Unidos e ir num shopping? Se eu já vi as mesmas coisas aqui, atravessando a rua na minha cidade. Eu quero procurar um canto em algum lugar. Então, no Japão, por exemplo, eu ia pesquisar uns bairros diferentes para tentar achar lojinhas de cosmético, de coisa que eles criavam lá, né? Porque a pele da japonesa é maravilhosa. Branca, não tem uma mancha. Como é que elas conseguem fazer isso? Vamos descobrir o que eles fazem. Porque eu entrava nas lojas de departamento e falava, tem alguma marca japonesa de tratamento de pele ou para mancha? Eu falava, não. Eu falava, como que não tem, gente? Não é possível que não tenha. Tem que ter alguma coisa criada aqui. Essas mulheres têm uma pele maravilhosa. Aí eu falei, vou descobrir fora. Vamos nos bairros mais fora. Vamos descobrir se tem alguma marca regional. Porque as grandes marcas não vendem nem as marcas regionais do próprio país. Com certeza. As lojas de departamento. Então, eu acho que isso também fez com que o varejo ficasse na crise que está. E eu me lembro, depois que eu acabei de formar, sem salário nenhum, basicamente, e eu lembro que hoje a gente tinha um carro, na época com a minha ex-esposa, a gente tinha um carro e eu fui atrás de buscar algo maior. Então eu sempre pensei muito assim, eu preciso fazer o diferente. E eu, por viver em cidade pequena, o pessoal sempre tem uma limitação em relação assim, é impossível você estar em São Paulo, é impossível você fazer uma pós-graduação grande, é impossível você estar com grandes empresários. E eu lembro que todos os professores na época falavam, nutrição não dá dinheiro, nutrição não te traz desenvolvimento, você vai trabalhar ou num restaurante, ou você vai trabalhar numa UAM, ou você vai trabalhar num hotel, enfim, nada que te levasse realmente para lugares mais altos. E eu falei, não, eu vou fazer a melhor pós-graduação possível e eu vou pesquisar. Saí pesquisando, achei uma aqui em São Paulo, e aí eu não tinha basicamente dinheiro. Eu lembro que eu tinha R$ 1.800 na conta naquela época. E aí tinha o dinheiro do IPVA do carro para pagar. Eu peguei esse dinheiro do IPVA e falei, vou pagar a inscrição do CEPOS. E aí eu dei um jeito. O que eu fazia? Eu vinha em São Paulo, comprava relógios no 25 de março, sacoleiro mesmo,
vendia para conseguir pagar o ônibus e a pós-graduação e fui montando meu consultório ali e ele foi desenvolvendo. Então, assim, falei, fome no passo. Eu vou desenvolvendo isso aqui. Então, assim, tudo aquilo que eu sempre acreditei, eu falei assim, eu vou atrás até conseguir. Porque eu falo, a gente tem uma dificuldade em si, só que é a dificuldade que desenvolve a gente. Então eu falo que assim, foi as melhores fases da minha vida. Então foi aí que eu comecei a estudar mais a fundo a nutrição, e quando eu vim para São Paulo, eu comecei a ter uma outra visão, não só das pessoas que eu convivia, mas em relação ao que é nutrição realmente de verdade. Não é aquela nutrição de você prescrever um cardápio em si. Eu comecei a ver mais a fundo essa questão da nutrição. Eu comecei a me apaixonar, aí fiz várias especialidades aqui em São Paulo, e eu levei isso para o consultório, e meu consultório começou a crescer imensamente. Enfim. Olha, conheço bastante nutricionista, mas uma pessoa com conhecimento técnico que você tem, eu nunca vi. Graças a Deus. Gente, é impressionante, assim, qualquer coisa que você fale para ele, explica por quê, de onde veio, onde vai, por que aquilo serve. Você fica, tá bom. Obrigado. É impressionante mesmo. Eu sempre gostei muito de estudar e, assim, eu tenho... É engraçado, assim, que todas as pós-graduações que eu fui, faculdade, eu nunca levei caderno. Eu sempre tive uma memória fotográfica muito boa. Então, tudo que eu bati o olho, eu lembrava, já raciocinava, já conseguia interpretar. E eu tenho até dificuldade em escrita por causa disso, porque eu sempre fui assim, se eu escrever, eu não presto atenção. Se eu prestar atenção, eu gravo. Eu já sou ao contrário, eu preciso escrever para guardar o que eu tô pensando. Então, isso sempre me ajudou muito, de sempre lembrar coisas mais complexas. Então, me facilita muito em relação ao dia a dia, porque assim, eu consigo ter uma visão de tudo que está acontecendo bioquimicamente. Então, eu sou apaixonado literalmente por isso, até em relação ao negócio. Por isso que eu gostei muito dessa parte de empreender, e depois eu vou chegar a fundo em relação a isso, que eu falei, cara, que rico que é isso, você entender de todo esse mecanismo, dessa bioquímica do empreendedorismo. E eu me lembro de uma cena que eu cheguei, assim, na sala, eu chorava todo dia ali, e aí eu orei, falei, pai, eu não quero mais chorar por causa de finança, eu quero que a minha vida fique organizada, o que eu preciso fazer? E aí eu falei, eu preciso de alguém para me mentorar, né? E aí eu não tinha dinheiro para entrar na mentoria, liguei para o pessoal da mentoria e falei assim, quanto custa? Na época era 15 mil reais. Falei, eu olhei, tem uma bicicleta ali que vale 30, eu vendo por 15, paga a mentoria, eu vou investir em mim. Pus essa bicicleta para vender e nada dessa bicicleta vender, e entrei na mentoria, falei, cara, como eu vou pagar esse negócio? Falei, não, vou dar um jeito. Entrei na imersão lá, fui aplicando tudo. Eu sei que depois que eu entrei nessa imersão, não vendi a bicicleta, eu comecei a organizar a casa, em uma semana eu já paguei a mentoria, já comecei a respirar o meu negócio, eu falei, cara, é isso há 3 anos atrás, até arrepio. Tá que delícia. E aí começou a me dar, voltar a ter vontade de fazer a nutrição, eu falei, cara, eu fui chamado para isso, por que eu vou sair disso? E aí comecei a me desenvolver, ligando para o banco, fazendo acordo e organizando as contas. 6 meses já comecei a organizar um monte de coisa. E aí paguei um pedaço da dívida, paguei outro pedaço da dívida, paguei outro pedaço da dívida. E aí fui me organizando financeiramente, contratando equipe, saí de um lugar que era pequenininho, já fui investindo num lugar maior, aí contratando gente, peguei um monte de sala, já colocando aí, e o negócio rodando. Falei, não, eu vou fazer esse negócio funcionar. E aí, resumindo, dessa dívida de 1 bilhão, a gente passou a ser uma das empresas que mais faturam no Brasil. A gente chegou a faturar quase 1 milhão dentro de um ano ali, a empresa que faturava, tipo assim, 200 mil no ano. A gente quadruplicou o faturamento com a mesma equipe ali. Aí a gente foi contratando, foi desenvolvendo. Hoje a gente é um dos cases de sucesso nessa mentoria que eu faço parte, que é do nosso amigo Samir. Eu agradeço imensamente Deus por ter colocado ele na minha vida também. E muito conhecimento de gestão. Muito. Assim, me ensinou muita coisa. Ele sabe fazer gestão de clínica, de consultório, ensina os médicos a virarem empreendedores, médicos, nutricionistas a virarem empreendedores. Hoje ele tem a maior escola de negócio da América Latina. É incrível o trabalho que ele faz. Na hora que você começa a realmente estar com pessoas que têm uma visão fora da caixa, você chega num certo limite e fala assim, não tem pra onde crescer. Na hora que você vê que uma pessoa faz você romper essa barreira, você fala assim, cara, tem muita coisa para fazer, tem muito braço para você trabalhar, tem muita coisa para desenvolver. E é muito rico isso, de você falar assim, cara, não tem como ficar parado. Você só fica parado se você quiser realmente. Tem muita coisa para você se desenvolver. E é isso.
de parabéns, assim, parabéns. Então, gente, é o seguinte, dá para empreender uma pessoa autônoma, construir um negócio do zero, crescer e ter sucesso. E principalmente buscando conhecimento técnico, buscando uma mentoria que possa te ajudar. O Samir, que a gente está falando bastante, que é uma pessoa bastante especial mesmo, eu preciso trazê-lo aqui. Ele e a esposa criaram um negócio muito legal, que é um trabalho de mentoria especializado para nutricionistas. E ele consegue realmente tirar a pessoa do ponto A para o ponto B. Consegue. E dali para frente o cara vai sozinho. Ele tem mais ou menos uns 700 cases de sucesso de sair de faturamento de 2, 3 mil para faturamento de 40 mil mensais ali. Ele falou 100 mil, 120, 200. E assim, a média de evolução ali de qualquer pessoa que começa a base de empreendedorismo ali, é claro que sim, você tem que aplicar a execução. E a parte mais difícil, né? Média de 300% no primeiro ano. Então, assim, é um crescimento muito grande se você avaliar pequenos e grandes negócios. Sim. Então, o mais importante hoje é realmente você buscar referências que estão naquele ponto mais longe. Quando a gente fala do ponto A ao ponto B, a gente está no ponto A querendo passar o ponto B, mas a pessoa está lá no ponto H. Ela está lá na frente, então ela já passou por todo esse percurso. É muito mais fácil dela te trilhar. Eu sempre falo uma frase que o inteligente sai de um buraco que o sábio jamais cairia. Então, a pessoa que tem sabedoria, ela busca realmente não errar. Eu errei muito, então hoje eu tento buscar trazer para as pessoas que não faz isso que eu fiz, não.